Olá, amigos, saudações bambuzáceas. Eu me chamo Sandro Andrade, sou um dos responsáveis do Ateliê Bioartefato. Hoje, nosso Papo de Bambuzeiro, iremos tratar de um assunto que vem sendo abordado em nossas redes sociais, que é a questão do acabamento das peças produzidas em bambu. Bom, vale a pena destacar que nós compreendemos que a questão do acabamento das peças produzidas em bambu começa bem antes da manufatura, da produção dos artefatos. Começa lá no tratamento escolhido para imunizar o bambu contra o ataque de pragas. Por que nós afirmamos isso? Porque vamos ilustrar a seguinte situação. Se você se utiliza, por exemplo, do tratamento com fogo através de um maçarico, você certamente irá queimar a primeira superfície do bambu, né? Você vai queimar a pele do bambu com a aplicação da chama do maçarico nela. Essa aplicação da chama com maçarico produzirá manchas escurecidas na primeira camada de pele do bambu. Muitos artesãos se utilizam desse processo exatamente para decorar com essa mancha, né, a pele do bambu. Entretanto, para algumas situações, essa mancha de queima, vamos dizer assim, não é a escolha ideal na utilização de um processo de tratamento por outros artesãos. Por exemplo, nós, na Ateliê Bioartefato, não utilizamos o tratamento através de maçarico, porque nossas peças, nós convencionamos adotar outro tipo de apresentação visual para elas, e não a questão das manchas produzidas pelo maçarico na primeira camada da pele. Uma outra situação que podemos aqui ilustrar é o tratamento por imersão em água salgada ou água doce, em água corrente ou mesmo em água parada, em tanques, com adição de produtos químicos ou não. Existem muitos artesãos que não concordam com o tratamento com a adição de produtos químicos, como, por exemplo, o boro e o sulfato de cobre. E existem outros que adotam esse procedimento da adição de produtos químicos porque consideram ser um tratamento mais eficiente, apesar dos níveis de toxicidade que apresenta esse tratamento. Bom, com a adição de produtos químicos ou não, o objetivo da imersão do bambu em água parada ou corrente, salgada ou doce, tem o objetivo de apodrecer o amido contido nas células do bambu. Porque esse amido é o componente atraente para as pragas, para os insetos, para a broca, que posteriormente irá atacar esse bambu para se alimentar do amido. Então, visando a prevenção desse ataque, se convencionou fazer o tratamento com imersão em água salgada ou água doce, água corrente ou água parada. Bom, esse processo, entretanto, mancha também a primeira e a segunda camada de pele do bambu, porque ao apodrecer o amido, se cria um processo de fermentação do próprio amido, que irá macular e manchar, escurecendo a primeira e a segunda camada do bambu. Nós aqui no Ateliê Bioartefato também não adotamos esse processo de tratamento porque priorizamos um acabamento livre de manchas, dentro do nosso ponto de vista de acabamento. Bom, então, de que forma nós produzimos um acabamento livre de manchas? De que forma nós efetuamos esse processo? O bambu ele não vai apodrecer
as suas células no processo de tratamento. Nós vamos deixar ele, após a colheita, com parte do seu... Nós cortamos o bambu em uma altura de 3 metros. E vamos botar ele imerso só uma parte desses 3 metros, com 1,20 m aproximadamente, que é a altura de um tonel de 100 litros, para que nesse processo após o corte, ele venha a absorver os elementos químicos que vão estar diluídos em água, em 100 litros de água, durante 7 dias. Então, não há um apodrecimento das células do bambu. O bambu, por estar ainda com suas gemas nos entrenós, ele vai sugar essa água com os elementos químicos. E com isso ele vai acidificar a sua massa. E depois nós vamos virar o outro lado, né, por mais 7 dias, onde ele vai completar esse processo de absorção da água com os elementos químicos. Após esses 14 dias de um lado e do outro, nós vamos pôr ele na estante para secar. Então o que acontece? Ele não vai apodrecer as células. Logo, ele não irá manchar nem a sua primeira camada e nem a sua segunda camada de pele. Bom, feito esse processo de tratamento, que é fundamental compreender que a escolha do seu processo de tratamento interferirá no acabamento que você vai proporcionar na peça, na hora de manufaturar, vamos então para o processo propriamente dito de acabamento das peças. Bom, vamos ilustrar aqui duas espécies de bambu que nós utilizamos aqui no ateliê para a produção dos nossos artefatos. Esse daqui é o bambusa tudoide. Né? O bambusa tudoide foi colhido verde. O bambusa tudoide, nós fazemos o mesmo processo de tratamento que nós aplicamos no bambu Dendrocalamus giganteus. Após o processo de cura e tratamento dele, ele vai estar seco e sem manchas provocadas por queimadura ou processo de putrefação do amido. Ele tem só agora as manchas provenientes do seu convívio no meio ambiente. Ele traz aqui ainda marcas dos linques, algumas cicatrizes que são provocadas pelo choque de um colmo e outro dentro da toiceira. Bom, o que nós fazemos para poder deixar o produto final com esse acabamento aqui? Um acabamento livre de manchas. No caso do bambusa tudoide. Esse daqui é um incensário torre produzido com ele. Nós vamos retirar mecanicamente a primeira camada de pele do bambu e logo com ele todas as impurezas acumuladas no tempo de vida desse bambu no meio ambiente, minimizando também as cicatrizes que porventura ele possa ter desenvolvido no choque entre os colmos na touceira. Bom, essa retirada da primeira camada de pele é feita mecanicamente com lixa, dentro de 3 etapas. A primeira etapa com uma lixadeira orbital. Por que orbital e não uma lixadeira em sentido rotativo? Né? Porque a orbital ela proporciona uma lixação homogênea em toda a superfície do bambu, evitando arranhar a segunda camada e retirando com facilidade a primeira camada de pele do bambu. Depois, nós aplicamos uma lixa, uma segunda lixa de granulação 80 e, por fim, uma terceira lixa com granulação 100.
Bom, após esse processo de lixação, nós adquirimos uma superfície totalmente limpa de impurezas e ideal para aplicação de pintura. E nós utilizamos a pintura, a tinta que nós usamos, no caso, é o betume. Bom, nós também fazemos isso com o Dendrocalamus giganteus. Esse está ainda sem intervenção do processo de acabamento. Não foi feita a lixação. Ele já está seco, já saiu do tratamento e já está agora pronto para poder... Podem reparar que ele só tem mesmo a sujeira acumulada pelo tempo e as cicatrizes que ele desenvolveu no contato com os colmos na touceira. Mas ele não possui manchas, resultados de apodrecimento de suas células, bem como também não possui nenhum tipo de queimadura proveniente de maçarico. Com ele nós fazemos a mesma coisa. Nós produzimos esse resultado com a primeira lixa orbital, depois aplicamos uma lixa com a mão de granulação 80 e, por fim, uma lixa de granulação 100 para o acabamento que nós chamamos de aveludado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e fiquem ligadinhos aí no nosso canal. Se gostaram, ajudem a compartilhar esse conteúdo, a curtir. Se quiserem receber mais informações sobre o universo da cadeia produtiva do bambu, não deixem de acionar o sininho para que vocês sejam notificados quando nós postarmos um novo vídeo. Muito obrigado pela atenção, tamo junto!